Bom, então vamos ver aqui algumas observações sobre o crop. Então selecionei algumas fotografias que não são minhas, tá? São da internet, para chamar atenção para algumas situações que todo mundo pode considerar na hora que estiver fotografando, principalmente, ou então na hora de fazer o crop, né, o corte da imagem no momento da edição, tá? Tá a regra dos terços aqui, né, dessa grade. E isso aqui automaticamente a pessoa vai treinando, vai se habituando e no momento que está fotografando já vai tendo uma noção ali no momento que está compondo a imagem na hora de fotografar. Então na hora de fazer o crop não vai ter tanta discrepância, talvez, alguma coisa desse tipo, né? Mas claro que às vezes a gente se passa. Então aqui uma situação nessa fotografia bem interessante que eu cuido nas minhas imagens. Claro que às vezes a gente erra, não se dá conta ali, acaba fotografando e não vê algum problema que tinha na hora, isso aí acontece, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma área muito pequena, tá, para o meu gosto, né, e uma área bem grande aqui na parte de cima. Tudo bem, a ideia é essa, mostrar aqui que atrás tem umas árvores super grandes e tal, mas eu acho que aqui deveria ter um espaço maior aqui de chão frente a esse espaço todo aqui em cima. Então com certeza eu faria, né, um corte na imagem, deslocaria um pouco, né, isso aqui, ó, e preencheria um pouco essa parte aqui do chão, tá? Aqui essa imagem ela tá 2:3, ó, 2:3, eu não gosto dessa proporção, tá? Mas geralmente as máquinas elas estão nessa proporção aqui de saída, e esse é um dos motivos aqui também, que por eu não gostar dessa proporção, que eu sempre uso a proporção do Instagram, que depois eu vou mostrar sobre isso, tá? E aí eu faria um corte mais ou menos aqui e faria esse preenchimento aqui da parte de baixo, tá? Então isso aqui é uma situação, cuidar a parte de baixo principalmente para não ficar uma coisa muito próxima aqui da pessoa ou do objeto, né? E nem muito grande também, tá? Aqui uma situação também, ó, igual aquela, a proporção também é 2:3, ó, 2:3. Acontece a mesma coisa, tem aqui o modelo, mas eu particularmente gostaria, né? Eu diminuiria aqui esse quadro, tá? Talvez, ó, claro, deixando ela no meio aqui ainda, ó, ou usando, trocaria a proporção, obviamente, não vou mostrar aqui agora, mas eu faria uma coisa mais próxima, tá? Acho que fica mais interessante em algumas, pelo menos na maior parte das situações, tá? Aqui é uma paisagem, tá? Então, também, ó, a pessoa tá bem pequena lá, mostrar como ela é pequena aqui perto da imensidão do local, tá? E às vezes, nessas imagens de paisagens, por exemplo, a gente consegue criar uma nova fotografia fazendo um corte, né? Então, por exemplo, vou botar aqui a razão original, ó. Então poderia diminuir um pouco, talvez eu não precise tanto desse céu azul aqui, né? Posso cortar um pouco disso, eu também não preciso enxergar todo esse chão, e assim eu consigo me aproximar um pouco mais aqui da pessoa na foto. Então por isso que às vezes a gente vê aquelas fotografias de viagem, as pessoas viajando e as pessoas estão lá longe, né, tirando aquela foto e ninguém aparece, tá? Claro, aqui é um cenário completamente diferente, mas de maneira geral, naquelas fotos assim de viagem, a gente mal vê as pessoas, né? Então aqui, por exemplo, é bem interessante, ó, fazer um corte, ó, acaba cortando um pouco do céu, um pouco do chão, mas ainda assim preserva, né, grande parte do céu, mostrando ainda que estava um céu bonito, tem bastante chão aqui, e assim acaba chamando mais a atenção da pessoa. E a gente mantém aqui uma regra dos terços também, ó, bem razoável, que as montanhas aqui nesse alinhamento. Aqui uma outra situação, ó, a fotografia feita na vertical, então isso aqui é uma coisa bem comum também, ó, a gente pode inverter isso, tá? Então a gente fotografou aqui na vertical, mas nada impede, e dá para ver que está aqui a regra dos terços, ó, a linha do horizonte está bem próxima aqui da linha, o casal está aqui no centro e tal, mas como o céu não tem nada demais aqui, assim, não tem que céu bonito, não teria, né, para o meu gosto, não teria por que ter toda uma área dessa na minha fotografia, sendo que não agrega em nada, assim, né, eu cortar ou não esse céu, tá? Então, com certeza eu faria aqui, no caso, uma imagem na horizontal, ó, tá? Vou cortar aqui só para ter uma noção, olha só. Então, dá uma outra cara à imagem, tá? Não sei se nessa proporção aqui, na própria, dá para deixar assim solto, ó, fazer alguma coisa assim, ó. Olha só a diferença, como
aquele céu não tinha sentido ter toda aquela área lá em cima, e assim eu aproximo aqui muito mais do casal, mostrando que eles estão se beijando. Eu acho que fica uma fotografia bem mais bonita, tá? Aqui outro exemplo, uma modelo, tá? Colocando aqui, né, a ferramenta de corte, a gente consegue ver aqui a regra dos terços muito bem, ó. Então, essa estrada, né, o fim da estrada, ou até onde a gente consegue enxergar, coincide aqui muito bem, né, com essa linha na horizontal, assim como o rosto dela tá bem próximo. Ela também aqui está bem centralizada, essa é a ideia da imagem, né? Uma coisa mais, é uma coisa central mesmo, e ela está naquela proporção provavelmente 2:3, ó. Então é uma proporção que, como eu disse, eu particularmente não gosto, então eu tentaria aproximar. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado na hora de fazer os cortes, tá? Por exemplo, cuidar para não cortar na área, né, das nossas articulações, tipo aqui no joelho, não cortar, por exemplo, ali no pulso, não cortar bem aqui no cotovelo, né? Enfim, áreas como essas, tá? Então, eu aqui, por exemplo, já iria mudar, né, a proporção que eu gosto do Instagram. Então, eu cortaria aqui um pouco abaixo do fim do vestido dela, né? Então, mostrando, né, que ela tá de vestido e ela começa a aparecer as pernas, né? E diminuiria aqui em cima, ó, de forma a manter aqui o olhar dela, o rosto dela na linha aqui da regra dos terços, e da mesma forma aqui a estrada, olha só. Então eu acho que fica uma composição bem mais bonita para o meu gosto, mas vai depender de cada um, tá? Então olha só o antes, né, e o depois. Acho que assim ficaria muito mais equilibrada a imagem para o meu gosto, tá? Uma segunda imagem aqui, ó, tipo aquela imagem do casal, eu tenho uma área gigantesca aqui do céu, um céu que não tem nada demais, tá meio nublado, meio azulado aqui também, né, um pouco de sol, não tem por que ter toda essa área quando o ponto mais importante é a modelo, tá, pro meu gosto, pelo menos também. Então aqui eu tenho, por exemplo, duas opções, tá, então o corte, poderia criar uma nova imagem aqui, ó, na vertical, aproximando muito mais aqui, ó, vou ter que deixar mais ou menos assim, ó, essa aqui seria uma opção de imagem, olha só, então daquela imagem, né, essa aqui, então eu corto aquela área toda do céu e me aproximo muito mais da modelo, tá? Uma outra opção seria transformar essa imagem, que nem aquela do casal, numa imagem na vertical, então poderia cortar ela aqui, ó, aproximo aqui, corta um pouco dos lados, tá? E vou baixar um pouquinho aqui, ó. Ela fica no centro, tá? Mais ou menos aqui, ó. Então, olha a diferença, tá? Então, daquela imagem, eu criei outras duas, no caso, só com o crop, né? Uma mais próxima na vertical, né? Como eu mostrei antes, e essa aqui mais próxima na horizontal. Então, de novo, é uma imagem que eu acho, para o meu gosto, fica muito mais bonita assim, né? Nessa opção do que naquela, tá? Uma questão de gosto de novo. E aqui uma outra opção, como se fosse viagem, né? Às vezes a gente está fotografando, né? Outra pessoa. Então, deixa eu pegar aqui, ó, essa aqui está com uma proporção meio, né, meio retangular, meio quadrada, tá? Mas aqui com certeza eu diminuiria aqui, ó, de forma que o horizonte ficasse próximo da linha dos terços. Olha só como se encaixou já muito bem, ó. Então a linha do horizonte na linha horizontal aqui da regra dos terços, e a modelo ficou aqui também na linha vertical e no ponto aqui de intersecção, tá? Olha só. E outra coisa, né? Quando é uma imagem que transmite movimento, ela está andando de bicicleta, então ela está vindo de lá para cá. Então é bem interessante a gente deixar a pessoa, no caso, ela não no centro, porque aí dá uma ideia de que realmente ela está vindo de lá, sabe? E tem uma outra coisa também que tem gente que diz, né? Que quando a gente está vindo da direita para a esquerda, a gente estaria retornando, né? Por exemplo, assim, retornando para casa. E quando a gente está indo do lado esquerdo para o lado direito, a gente estaria indo para algum outro lugar. Sei lá se isso faz sentido ou não, tá? Mas esse é um dos motivos que também tem muita gente que inverte as imagens, olha só.
tá? Aí faz esse tipo de movimento, ó. Tá? Aí, claro, eu faria o corte ao contrário aqui, né? Tá? Mas a ideia foi mostrar isso aqui, ó, né? Fazer essa mudança aqui no corte, ó, acho que fica também mais equilibrado, tá? Então esse aqui foram mais 3 exemplos aí mostrando, né, algumas observações aí que todo mundo pode considerar no momento de fazer o crop das suas imagens, tá? Então era isso.